Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presenças no livro de presenças. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da resolução de mesa número 966A, de 20 de janeiro de 2020, que transfere o local de realização das sessões da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Resolução de mesa 966A, de 20 de janeiro de 2020. Transfere o local de realização das sessões da Câmara Municipal de Caxias do Sul a partir do dia 21 de janeiro de 2020. A mesa diretora da Câmara Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno, resolve: Artigo 1º. Transferir as sessões da Câmara Municipal de Caxias do Sul, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a partir do dia 21 de janeiro de 2020, para a Sala das Comissões Vereadora Geni Petef, até que seja normalizado o fornecimento de energia elétrica às dependências da Sala das Sessões Deputado Nadir Rossetti. Artigo 2º. Revoga a resolução de mesa número 963A, de 6 de janeiro de 2020. Artigo 3º. Esta resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação. Caxias do Sul, 20 de janeiro de 2020, 145 anos de colonização e 130 de emancipação política. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da nominata dos vereadores que compõem a 17ª legislatura. Presidente: Ricardo Daneluz. Mesa diretora: Paulo Périco, Alceu Tomé, Tatiane Frisso e Alberto Meneguzzi. Vereadores da 17ª Legislatura: Adilode Domênico, Arlindo Bandeira, Clair de Lima Girardi, Clóvis de Oliveira, Denise Pessoa, Edi Carlos Pereira de Souza, Edson da Rosa, Elisandro Fiuza, Felipe Gremelmaier, Gladys Frisso, Gustavo Toigo, Paula Iores, Rafael Bueno, Renato de Oliveira, Rodrigo Beltrão, Tibiriçá Maineri, Velocino Ues e Wagner Petrini. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da nominata de vereadores que compõem a comissão representativa. Mesa diretora: Presidente, vereador Ricardo Daneluz, do PDT. Primeiro presidente, vereador Paulo Périco, MDB. Segundo vice-presidente, vereador Alceu Tomé, do PTB. Primeira secretária, vereadora Tatiane Frisso, do Solidariedade. Segundo secretário, vereador Alberto Meneguzzi, do PSB. Demais vereadores: vereadora Denise Pessoa, do PT, vereador Arlindo Bandeira, do PP, vereador Clair de Lima Girardi, PSD, vereador Renato Oliveira, PCdoB, vereador Velocino Ues, do PDT, vereadora Paula Iores, PSDB, vereador Elisandro Fiuza, Republicanos, e vereador Wagner Petrini, PSB. Informamos ao plenário que somente os vereadores com os nomes lidos pela vereadora primeira secretária possuem direito a voto na presente sessão representativa, ou, no caso de ausência do titular, seu substituto durante a ordem do dia. Informo aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que estaremos utilizando nesta sessão o processo de votação simbólico. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Vereador Arlindo Bandeira, depois vereador Alberto Meneguzzi. Mesmo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente fez uns votos de congratulações ao senhor Evanilson de Freitas de Lima pela celebração eucarística dos votos temporários ocorridos no domingo, então, dia 19 de janeiro, na paróquia de Santa Lúcia Piaí. A partir de agora, então, o senhor Evanilson passa a ser membro da família dos cônicos regulares lateranenses e continuará seus estudos até a formação em teologia. Então, parabenizar a ele e a comunidade também, aos seminários
dos padres, os cônicos lateranenses na terra do Piauí estão de parabéns. Como também, senhor presidente, fez um voto de pesar ao nosso conterrâneo de Santa Lúcia do Piauí, muito conhecido, Vilmar Antônio Zanol, conhecido pela comunidade, participativo, sempre disposto a ajudar, começando pela família e assim a comunidade. Uma pessoa querida entre a comunidade, mas infelizmente partiu. Uma idade, pouca idade, podemos assim dizer, tinha muito pela frente ainda para estar junto com a família, estar junto, vereador Tomé, junto com a comunidade, mas Deus o chamou e nós temos que estar preparados a cada dia, um de nós sermos chamados também, a gente não sabe o dia de cada um, mas desde já, então, que Deus console a família e os amigos dessa dor, desse momento ilutado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Alberto Meneguzzi. Senhor presidente, quero fazer um voto de louvor a Tatiana Regiane. Tatiana Regiane é uma paulista que morou muito tempo no Rio de Janeiro e agora está morando aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. É CEO da empresa TRES de Governança Corporativa e ela recebeu um prêmio, foi agraciada com um prêmio com o melhor artigo na primeira jornada acadêmica de governança corporativa que ocorreu em novembro do ano passado na Tecnopuc. Um evento que teve a iniciativa da PUC, da UX, Unicinos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, ISPM e também do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ela escreveu um artigo chamado Ética na Governança Corporativa em Entidades Fechadas de Previdência Complementar. A Tatiana tem mais de 20 anos de atuação nessa área. Ela auxiliou também na formulação de um projeto de minha autoria, que foi protocolado no ano passado aqui, a respeito do projeto anticorrupção municipal. Tem uma experiência muito grande em grandes empresas e agora reside aqui em Caxias do Sul, faz palestras, seminários, enfim, nessa área de compliance, governança corporativa, anticorrupção. É uma excelente profissional que já se considera caxiense, né, embora não seja daqui. Então, saudar, parabenizar ela, a empresa TRES de Governança Corporativa, do qual ela é CEO, por esse artigo e também por esse prêmio de melhor artigo na primeira jornada acadêmica de governança corporativa que ocorreu em novembro do ano passado na Tecnopuc. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Em apreciação, os votos de congratulações e o louvor apresentado pelos vereadores Felipe Gremelmaier e Paula Iores. Votos do vereador Edson da Rosa ficam prejudicados. Em votação, vereadores que compõem a comissão representativa favoráveis permaneçam sentados e os contrários levantem-se. Encerrada a votação. Os votos de congratulações, o louvor foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes em plenário, com a ausência do vereador Paulo Périco. Favoráveis, vereador Alceu Tomé, vereadora Tatiane Frisso, vereador Alberto Meneguzzi, vereadora Denise Pessoa, Arlindo Bandeira, Clair de Lima Girardi, Renato Oliveira, Velocino Ex, Paula Iores, Elisandro Fiuza e Wagner Petrini. Encerradas as pequenas comunicações. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, requerimento número 1 de 2020, de autoria do vereador Alberto Meneguzzi, que solicita informações ao Executivo e à Fundação de Assistência Social FAS sobre o quadro de pessoal deste órgão público municipal. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Senhor presidente, requerimento número 1/2020. O vereador que subscreve esse documento, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno dessa Casa, submete à apreciação dos nobres pares o presente pedido de informações. A finalidade é solicitar informações ao Executivo e à Fundação de Assistência Social FAS. Considero que o referido órgão deve ser dotado do quadro de pessoal necessário para o desenvolvimento de políticas públicas instituídas pelos entes federados, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social, e entre as necessidades está o pleno funcionamento do Cadastro Único, que realiza a habilitação para o recebimento dos benefícios sociais. Dessa forma, no
sentido de avaliar o atual quadro e apresentar sugestões propositivas, solicito aos nobres pares que acolham este requerimento contendo os seguintes questionamentos. Qual o número de servidores lotados na FAS e a distribuição deles em cargos de provimento efetivo, cargos comissionados, CCs, estagiários e seletistas, se for o caso. 2. Quantos servidores são detentores de FGs e quais os respectivos níveis? Anexar lista. 3. Quais servidores ocupam cargos de coordenadores? Anexar lista. 4. Quais servidores trabalham no setor de cadastro único? Anexar lista e folha ponto. Caxias do Sul, 14 de janeiro de 2020, 145 anos de colonização e 130 anos de emancipação política. Era esse o requerimento, senhor presidente. Em discussão. Eu só queria pedir a palavra. Com a palavra, o vereador Alceu Tomé. Meu caro amigo vereador, né? Com todo o respeito que eu lhe tenho e admiro a sua pessoa, né? Mas assim, que a gente, entendo eu que a gente consegue a partir... Peço a palavra. Consegue partir assim para um lado, me parece assim de não se ter novos ares, né? É um respeito que se tem, eu admiro, acho que pedir esclarecimentos, mas assim foi escolhido os secretários no intuito que certamente eles viriam aqui, ou dariam a palavra, ou atenderiam, né? Não sei qual é que foi o pedido, se conseguiste telefonar para ela, alguma coisa nesse sentido, ou tu achaste melhor só fazer o pedido, né? Então, nada contra isso, né? Mas assim, parece que a gente quer criar mais um fato, né, para dar explicação, né? Eu acho que é justo dar explicação, falar, né? Mas eu acho que certamente a gente podia ter amenizado isso, ter chamado ela, certamente ela viria aqui falar contigo, acho, né? Pelo que conheço a Marlês, né? Então, é um direito do vereador, isso a gente conhece, sabe a legislação, né? Mas só esse aspecto assim, né, que me parece que a gente assim, começa novamente um pouco pesado o clima, né? Nesse intuito, né? Então a gente respeita e muito, né, o vereador aí, né? Eu acho que é um direito, né? Certamente votarei a favor dele, né? Mas eu percebo assim que começamos cedo, né, para criar, eu acho que um certo, né, desencanto assim com o momento, né, que a gente já vem de uma situação que foi votado bastante crítico aqui, né? Foi onde que houve o desgaste, né? Então a gente sabe muito bem que a gente fala em querer assim amenizar um pouco o clima, né? Mas só o que eu penso, vereador, uma parte que eu estou pensando eu, né? E vamos partir para a construção. Eu acho que talvez a gente respeita esse teu pedido, né, como normal, né, não é que não seja normal, né? Mas então eu assim, não é que eu me sinto constrangido, porque eu não deveria me sentir constrangido, porque afinal é um pedido seu, oportuno, claro e certo, né? Mas no momento eu acho que esse pedido devia ser quando um secretário não dá resposta, né? Espero que esse vereador, essa secretária, enfim, lá da FAS, certamente, pelo que eu conheço, a secretária lá, né? Certamente estaria disposta a te dar todas as respostas dessas perguntas. Então era isso, não é como manifesto, não é como contrariedade, né? Mas por isso, tá bom, vereador? Obrigado, hein? Próximo inscrito, vereador Alberto Meneguzzi. Senhor presidente, eu não sei se o vereador Tomé está falando como líder de governo aqui na Câmara ou só como vereador mesmo, porque nós não temos líder de governo ainda, né? Não foi indicado ainda um líder de governo. Ah, o senhor está de líder do governo, é o senhor o líder do governo? Ah, líder da bancada. Tá bom, respeito a sua opinião, vereador Tomé, mas assim, eu não entendi a sua fala. Sinceramente, eu não entendi, porque a prerrogativa de um pedido de informações é uma prerrogativa de qualquer vereador. Eu tenho utilizado os pedidos de informações para ter o subsídio, e para indicar caminhos depois para os governos. Esse pedido de informação é a partir de uma denúncia que chegou até mim.
Eu, sinceramente, não tenho relação com a Marlese Andreassa, não tenho relação com ela e conheço ela do tempo que eu trabalhava na rádio. Mas eu não vejo problema nenhum, talvez eu não tenha nem lido o pedido de informações, mas é a respeito de coordenadores, de FGs, eu preciso ter esses dados na mão, quero ter esses dados na mão para dizer para quem me denunciou algo, para dizer, olha, você tem razão ou não tem razão. Se tem razão, nós vamos encaminhar para a Marlese, é um trabalho de colaboração que um pedido de informações proporciona, quer dizer, colaborar com o governo. A diferença é que antes eu fazia os pedidos de informações, eu devo ser até o campeão de pedidos de informações aqui, o senhor não se manifestava assim antes, né? Antes não, agora sim. Eu não estou querendo prejudicar nenhum governo, eu só quero continuar o meu trabalho de fiscalização e eu vou continuar o meu trabalho de fiscalização, independente de quem esteja no governo. E eu preciso ter esses subsídios, e esses subsídios são importantes para mim, para colaborar com o governo. A diferença é que no governo anterior eu recebia as informações, dava as sugestões e ninguém me ouvia. Eu espero que agora, nesse governo, as pessoas ouçam. As pessoas ouçam, é o mínimo que se pode fazer, porque diálogo é uma coisa óbvia. Esse negócio de diálogo, isso é óbvio, não precisa nem estar em plano de governo. Agora, as pessoas têm que ser respeitadas e chamadas para opinar, para encaminhar situações, não para carguinhos. Não para carguinhos, que tem de gente que está atrapalhando esse governo com cargos, querendo cargos. Eu quero colaborar indicando caminhos, não cargos. Então, sinceramente, respeito a sua opinião, mas não entendi esse enquadramento do meu pedido de informações. Parece que eu estou sendo enquadrado aqui, do tipo, não faz mais pedido de informações. Vou fazer quantos pedidos de informações eu quiser fazer. E acho importante que a administração responda. Eu tenho dúvidas em relação à Fundação de Assistência Social, tenho dúvidas em relação aos FGs, tenho dúvidas em respeito ao que já me disseram a respeito dos FGs lá, e inclusive do trabalho de alguns servidores, e é por essa razão que eu estou pedindo para fazer a devida checagem, e se isso não vingar, se não está errado a denúncia que me fizeram, eu vou ignorar. Se tiver certo, eu vou sugerir caminhos e vou apontar para a Marlese, que já trabalhou, que já é veterana, né? Já trabalhou outra ocasião na Fundação, é a renovação da política, né? A Marlese, de novo, na Fundação de Assistência Social. E eu vou encaminhar para ela uma sugestão, para ter cuidado com as questões funcionais que me foram denunciadas. Por essa razão, o pedido de informações, e vou continuar fazendo esses pedidos de informações. Alguns secretários, a gente pode tirar limpo mesmo, pode ir lá conversar, eu quero conversar com ela sobre outros assuntos, mas algumas coisas a gente precisa de documentos oficiais, que às vezes passam até desapercebidos para quem é ordenador de despesa. Vídeo, um pedido de informações que eu fiz da UPA, que passou desapercebido por todo mundo. Por todo mundo. Depois eu quero falar sobre isso, sobre os diversos apontamentos que só vieram à tona a partir de um pedido de informações que eu fiz. Então é importante que a gente faça, passou pela secretária interina, passou pelo governo anterior, é importante que a gente traga à tona essas questões e de forma transparente. É isso. Não, então, no sentido, não quero, é que a sua fala me pareceu assim, Alberto, já está querendo prejudicar o governo que entrou? Não estou querendo prejudicar ninguém, eu só estou querendo fazer meu papel fiscalizador e com todo respeito aos vereadores, se os vereadores quiserem votar contra, não tem problema nenhum. Mas isso independe. Eu vou conversar com a secretária. O pedido de informações não quer dizer que eu não vá conversar com a Marlese. Eu vou conversar com a Marlese porque tenho certeza que ela vai receber, como a outra presidente da FAS, a Rosana Menegoto, também recebia. Também ouvia, também atendia telefone. Não posso falar mal da outra presidente do governo anterior, da presidente da FAS. Então, nesse sentido, vereadores, é que eu estou fazendo esse pedido de informações. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Só para um bom andamento da sessão, como nós estamos sem a campainha, quando faltar 30 segundos para os 5, a gente dá um toque e depois nos 5 volta a avisar. Próxima vereadora inscrita, vereadora Denise Pessoa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom, eu obviamente votarei favorável, né? Eu acredito que os pedidos de informações eles sempre vêm para trazer informação pública. Eu posso não ter assinado esse pedido de informações, mas também quero saber as informações. Então, eu vejo que essa é a forma de que todo cidadão vai poder acessar as informações do pedido de informação. E quero dizer que fica muito chato, vereador Tomé, tenho muito respeito pelo senhor, mas a forma como o senhor cobrou do vereador Alberto, parece que a Câmara virou um setor da Prefeitura.
A gente não é empregado da prefeitura, existe independência dos poderes. A gente precisa respeitar esse legislativo. E eu, como vereadora, me senti desrespeitada, porque não é porque eu posso telefonar que eu não vou fazer um pedido de informações. Eu vou fazer um pedido de informações, eu vou cobrar da tribuna e vou querer ser recebida por prefeito, por vice-prefeito, por secretário. E eu acredito que dessa forma a gente fortalece a democracia. Agora, do contrário, o que vai virar esse legislativo? Se a gente não pode falar, não pode cobrar, não pode... A gente não é empregado, né, do prefeito e nem do vice-prefeito, embora tenham saído daqui. E a gente não é um setor do executivo. Então, a gente precisa respeitar o legislativo, valorizar o legislativo. Entendo que o senhor é do mesmo partido do prefeito, de repente o senhor está preocupado com o governo, mas acho que o senhor tem que ir mais devagar com a Andor. Porque dessa forma a gente vai acabar... Que imagem a gente vai passar para fora? Se antes o legislativo não era escutado, agora a gente vai virar um setorzinho da prefeitura. Não dá, né, vereador? Tem sua parte. Eu acho que não sei se eu não me expressei direito aí, né? Mas eu acho que não foi... Eu vejo assim que não foi dessa forma que eu quis me manifestar. Eu quis dizer que é legítimo, é legal, né? Mas talvez com os novos ares, talvez tivesse essa resposta à altura que precisaria, né? Então, só foi por isso que eu talvez achei desnecessário, né, esse pedido, mas é legítimo, isso eu sei, não aprendi hoje, aprendi durante os anos aqui, né, que é um direito, a legislação permite, né? Eu só entendi assim que certamente essas pessoas que outra época não davam uma resposta, assim, não vinham conversar com a gente, eu espero que essas pessoas levantaram o telefone e te dar as respostas ali, né? Mas, se afinal é um direito que cabe a cada um de vocês, não quero cercear o direito de ninguém, quem sou eu para cercear o direito de alguém, né? Então, se eu me expressei mal, não me fez entender mal, né? Era nesse intuito que eu entendia, né? Que poderia ser conduzidas para não estar criando mais... Obrigada, vereador. Né? Foi nesse sentido, então, tá? Muito obrigada. A gente sabe que aqui ninguém é bobo, né, vereador? A gente só espera que seja a sua opinião e não o recado do executivo, porque outros pedidos de informações virão. Então, independente da sua opinião, se quer ou não, porque a gente trata de setor público e de informação pública. Informação pública não é telefonema, não é conversa de corredor, é documento, é papel, para que a gente possa realmente agir em cima, né, de papéis e de fatos concretos. Então, votarei favorável, vereador Alberto. Próximo inscrito, vereador Elisandro Fiuza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Cumprimentar o vereador Alberto, presidente dessa casa, Ricardo Daniluz. Cumprimentar também o vereador Alceu Tomé e dizer que nessas sessões representativas deste mês de janeiro, nós já podemos pedir uma inspiração para o pioneiro, já colocar assim, a primeira polêmica do primeiro pedido de informação ao novo governo, né? Vereador Tomé, o senhor sabe a consideração que eu tenho pelo senhor, né? Mas a verdade é uma só, é uma prerrogativa nossa. Quando eu divergia de algumas situações que o meu governo realizava em algumas questões pontuais, e que quando vinha de uma certa forma uma situação onde eu votava não favorável ao meu governo, era uma opinião pessoal, era algo que eu via pelo bem do coletivo. Se nós não tivermos essa prerrogativa, se nós não tivermos aquilo que o vereador tem como prerrogativa, como poder fiscalizar, como poder fazer pedido de informações, tudo isso é no único objetivo, no único intuito de somar esforços para o bem do coletivo, de fazer com que Caxias do Sul possa continuar sendo o que sempre foi Caxias do Sul. Uma cidade empreendedora, uma cidade de oportunidades, uma cidade onde tanto o legislativo como o executivo precisam trabalhar para fazer com que a nossa cidade desenvolva de uma forma justa e igualitária. Nós precisamos ter essa compreensão. Então, se hoje está o prefeito Casquina, o vice Eloy Frisso, independente das questões, eles também vão ter que acatar com os ônus
tanto dos pedidos de informações, como qualquer outro pedido, como qualquer outro questionamento de qual vereador que aqui esteja. Muito obrigado e parabenizo a Vossa Excelência. E quando o senhor tiver algum pedido de informação, por favor, coloque para mim também, para que daqui a pouco eu possa votar junto com o senhor. Muito obrigado, era isso. Com a palavra, a vereadora Paula Iores. Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores e quem está aqui conosco no plenário. Eu acho importante reforçar que quanto melhor cada poder trabalhar, né, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, melhor a situação ocorre, melhor a democracia ocorre, melhor para a cidade. O que o seu Tomé tira é que na outra, não sei como dizer, anteriormente ocorreram muitos pedidos de informação porque nós tínhamos dificuldade com o diálogo. Então, é relacionado que se espera mais diálogo. Agora, é legítimo e é importante ter as informações oficiais diante de denúncias que o vereador recebeu. Então, ficam fatos, porque às vezes uma conversa ela é oficial, ela é válida, mas ela não tem um dado, o que é registrado, o que é oficial, o que é documento. Então, eu acho muito importante. E, na medida que houver diálogo no governo, talvez o volume de pedidos sejam menores, mas eles sempre serão necessários para validar a informação. Então, certamente votarei favorável e reforço. Quanto mais profundo for o nosso trabalho, mais a gente ajuda o Poder Executivo. É isso, presidente. Obrigada. Encerrada a discussão, nessa questão da comissão representativa, agora na ordem do dia, o vereador Felipe Gremelmaier substitui o vereador Paulo Périco. Em votação, vereadores que compõem a comissão representativa favoráveis permaneçam sentados e os contrários levantem-se. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade o requerimento número 1 de 2020, com votos favoráveis dos vereadores Felipe Gremelmaier, Alceu Tomé, Tatiane Frisso, Alberto Meneguzzi, Denise Pessoa, Arlindo Bandeira, Clair de Lima Girardi, Renato Oliveira, Velocino Ex, Paula Iores, Elisandro Fiuza e Wagner Petrini. Em discussão única e votação, o requerimento número 2 de 2020, de autoria do vereador Alberto Meneguzzi, que solicita informações ao Executivo e à Secretaria Municipal de Educação, SMED, sobre o processo de identificação e encaminhamento para tratamento de estudantes com possíveis sintomas de problemas neurológicos e psicológicos. Com a palavra o autor para a leitura do requerimento. Senhor presidente, requerimento 2/2020, o vereador que subscreve esse documento no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno dessa casa submete à apreciação dos nobres pares o presente pedido de informações. Finalidade é solicitar informações ao Executivo e à Secretaria Municipal de Educação sobre o processo de identificação e encaminhamento para tratamento de estudantes com possíveis sintomas de problemas neurológicos e psicológicos. Um relatório da Organização Mundial de Saúde revela que 30% dos países não têm política de saúde mental e 90% não têm políticas de saúde mental que incluam crianças e adolescentes. No Brasil, o Ministério da Saúde não preconiza ações de psicologia na atenção básica e também não tem uma proposta para a saúde mental das crianças e adolescentes, exceto para transtornos mentais graves, através da implantação dos Centros de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência, CAPS. Em Caxias do Sul, a situação não é diferente. Considerando informações preliminares sobre a incidência de distúrbios neurológicos e psicológicos em uma parcela dos estudantes das escolas da rede municipal de ensino, principalmente os que vivem em situação de vulnerabilidade social, acredita-se que o fato prejudica o desenvolvimento da personalidade e a construção do conhecimento, sendo necessário adotar medidas que revertam esta realidade. Desta forma, no sentido de avaliar a situação das escolas municipais e adquirir subsídios que possam colaborar no sentido
sentido de apresentar sugestões propositivas, solicito aos nobres pares que acolham este requerimento contendo os seguintes questionamentos. 1. A SMED possui um levantamento sobre a incidência de problemas psicológicos e neurológicos nos estudantes da rede municipal, anexar dados quantitativos e qualitativos se houverem. 2. Como é feita a identificação dos possíveis casos? 3. Qual o encaminhamento dado aos casos identificados? Há algum tipo de prioridade de atendimento nas redes básica e especializada de saúde para os encaminhamentos? 4. Qual o acompanhamento efetuado pela SMED com relação ao encaminhamento à rede pública municipal de saúde? 5. Qual o acompanhamento da Secretaria sobre o cumprimento do encaminhamento da escola por parte das famílias? 6. Em caso de comprovada negligência e ou omissão por parte dos pais, que medidas a SMED adota? O Conselho Tutelar é comunicado, o órgão emite retorno sobre o atendimento desse tipo de ocorrência? 7. A SMED possui algum sistema ou comissão de avaliação no ambiente escolar sobre o resultado do tratamento? Se positivo, como funciona esse processo? Há estatísticas sobre a eficácia ou ineficiência dos tratamentos? E 8. A Secretaria possui uma equipe multidisciplinar de profissionais que atuam nesses casos, anexar lista nominal, cargos ocupados, remuneração e carga horária, se houver. Em Caxias do Sul, 20 de janeiro de 2020, 145 anos de colonização e 130 anos de emancipação política. Era isso, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação... Para declarar o voto. Para declarar o voto, vereador Alberto Meneguzzi. Presidente, só para justificar essas questões de encaminhamento para tratamento de estudantes com possíveis sistemas de problemas neurológicos e psicológicos, uma solicitação de vários professores da rede municipal e também de psicólogos, profissionais da área preocupados com essa demanda. Ontem, eu havia agendado, inclusive, uma reunião com a secretária de Educação, mas eu tive problemas de saúde ontem à tarde e acabei cancelando. Levaria esses assuntos para ela, mas não tiraria aqui meu pedido de informações, mas já levaria esses assuntos, inclusive, para a Secretaria Municipal de Educação, para ir adiantando esse assunto, que é um assunto muito importante. Como eu sou integrante também da Comissão de Educação, eu julgo importante ter esses dados para a gente poder colaborar no sentido de ampliar o debate e de sugerir caminhos. Então, é nesse sentido que eu fiz esse pedido de informações. Muito obrigado. Vereadores que compõem a comissão representativa favoráveis permaneçam sentados e os contrários levantem-se. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade o requerimento número 2 de 2020, com votos favoráveis. Vereador Felipe Gramelmaier, Alceu Tomé, Tatiane Frisso, Alberto Meneguzzi, Denise Pessoa, Arlindo Bandeira, Clair de Lima Girardi, Renato Oliveira, Velocino Ex, Paula Iores, Elisandro Fiuza e Wagner Petrini. Encerrada a ordem do dia. Passemos ao espaço do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Arlindo Bandeira, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos que estão aqui e os demais que estão nos assistindo. Senhor presidente, nós tivemos uma visita do diretor na semana passada do IP Saúde, Instituto de Assistência de Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. Foi nessa sexta-feira, então, dia 17. Recebemos, então, a visita do diretor-presidente do IP Saúde, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. O encontro, então, foi acompanhado pelo nosso executivo do Partido Progressista. Após a reunião, este vereador também participou. Ricardo Golim também participaram, o presidente do partido, que acompanharam o senhor Marcos Vinícius para o gabinete do vice-prefeito Eloy Frisso. E a conversa, então, foi sobre a reabertura do posto de atendimento do IP no município. Só em Caxias do Sul, segundo Marcos Vinícius, são mais de 13 mil usuários, senhor presidente. Frisso, então, sugeriu uma parceria do município com o Estado, um convênio para a ocupação de um espaço público
E vamos fazer os trâmites legais, segundo o friso, porque é muito importante o atendimento do IP aqui em Caxias do Sul. Vamos ver se conseguimos instalar na Casa da Cidadania um local central de acesso fácil para a nossa comunidade. Vereador Surge. Segundo o friso. E dados do IP Saúde, colegas vereadores, atualmente, em Caxias do Sul são 13.387 usuários do IP. No total foram, então, pagos aos hospitais de Caxias do Sul mais de 17 milhões de reais. Somente no ano de 2019. Somente para o Hospital Pompeia foram destinados, então, mais de 12 milhões de reais no ano de 2019. Então, fiz questão de fazer esse registro porque é uma demanda importante e a gente irá continuar acompanhando de perto, junto com o Marcos Vinícius, para que não perdemos essa oportunidade de atender as demandas da nossa cidade e assim contemplar a quem precisa. Então estaremos juntos, vereador Tomé, nessa parada também, nessa demanda da nossa cidade de Caxias do Sul. Como também, segundo assunto, senhor presidente, tivemos uma reunião com a secretária então, da Saúde, Market Weber Meneguzzi, no dia 15, nesta quarta-feira que se passou, esteve reunido com a secretária, então. Na reunião, então, atualizamos a secretária das diversas demandas do nosso interior, distritos e da nossa cidade de Caxias do Sul. Entregamos uma lista de indicações para a secretária Meneguzzi. E consideramos, sim, importante que a nova secretária fique ciente das diversas demandas que nós precisamos do nosso interior, nossos distritos e aqui na cidade de Caxias do Sul. E reforçamos a questão da falta de médicos, da demora para conseguir cirurgias. Também solicitamos a reforma e construção de novas unidades básicas de saúde aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, como também no interior. Pedimos ações para reduzir 30 segundos, velho. As filas para atendimento e agendamento de consultas na UBS dos distritos. Exemplo de Santa Lúcia Piaí. Fila começa às 4 horas da manhã e depois, muitas vezes, chega lá, não é atendido por causa da demanda muito alta. Contamos, então, senhor presidente, concluindo, o apoio da nossa secretária para garantir, então, a construção do posto avançado do SAMU também, lá em Fernando da Souza, que iremos acompanhar de perto como é que está o andamento dessa demanda, muito importante para ter um SAMU mais próximo ao nosso interior. Como também aproveitei a oportunidade para pedir uma maior atenção para as agentes da saúde também do nosso interior, para que seja mais valorizado, como também o auxílio do difícil acesso. Senhor presidente, enquanto era isso, obrigado pela me estender um pouco do espaço, e iremos continuar cobrando neste ano todas as demandas que nós precisamos quando se fala em saúde, que é o povo que nos cobra, e nós temos que ser a voz, vereadores de Ticalo, do povo. O povo quer que nós falamos a voz dele aqui, então ele quer ser escutado também. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Felipe Gremelmaier, que agradece a abrir mão. Vereador Elisandro Fiuza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, Ricardo Daniluz. Mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais, a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes nessa sessão representativa, como também a todos que se encontram aqui na sala GNIPTF. Vereadora Denise Pessoa, quero cumprimentar Vossa Excelência por sempre ser parceira, principalmente nesse grande desafio que nós teremos nesse ano de 2020,
nessa abertura da frente parlamentar em defesa das nossas crianças e adolescentes. Então, de público, quero cumprimentar Vossa Excelência e peço também a gentileza de que nós já possamos marcar uma reunião já para início de fevereiro, e inclusive quando eu também votei favorável ao pedido do vereador Alberto Meneguzzi de algumas situações também vai nos ajudar, nos auxiliar no que nós precisamos também de informações para que nós possamos fazer uma visita aos conselhos tutelares, para nós sabermos a real demanda e a real complexidade que os nossos conselhos tutelares estão enfrentando aqui na cidade de Caxias do Sul. Haja vista que nós estamos aí no início, né, dos currículos escolares, onde nós sabemos que são muitas as demandas para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, com vagas de creche, de ensino fundamental. Então, nós precisamos ter também esse baseamento de informações para auxiliar o governo, para que nós consigamos fazer com que haja um bom andamento nesse quesito, no que diz respeito às nossas crianças e adolescentes. Nós sabemos a dificuldade que o novo governo vai estar enfrentando diante das dificuldades que Caxias do Sul já ao longo desde 2017 vem enfrentando, principalmente no quesito a relação da nossa saúde pública, vereador Alberto. O senhor que tem sido um defensor da saúde com pedidos de informações, também o vereador Renato Oliveira, que fazia parte até outrora, no ano passado, como presidente da Comissão de Saúde. Nós sabemos o quanto os nossos usuários do Sistema Único de Saúde sofrem e enfrentam para ter o direito garantido das suas consultas, dos seus exames e também das suas cirurgias complexas. Então, eu quero desde já deixar aqui a todos os senhores e senhoras o nosso apoio para que Caxias do Sul continue crescendo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Alberto Meneguzzi, com a palavra. Senhor presidente, dois assuntos rapidinho, em 5 minutos. O primeiro deles é a matéria do Jornal Pioneiro hoje, do jornalista André Tages, que fala, a matéria diz o seguinte, fala sobre a independência dos vereadores na relação com o atual governo. E aí tem uma fala ali de um vereador que se esconde no anonimato, para dizer o seguinte a meu respeito. O vereador poderia ter solicitado essas informações com 2 telefonemas. Temos um inimigo na trincheira, esse vereador disse. Segundo a matéria, um vereador da base do governo. Um vereador. Então já descartemos as mulheres. É um vereador. Inimigo da trincheira. Preferiu expor o governo. Deve ser uma disputa com o vice, disse o vereador anônimo. Quer dizer, o jornalista está na dele. Agora, eu peço aos nobres pares aqui, que estão há algum tempo aqui na Câmara de Vereadores, eu nunca tinha visto de um colega expor outro no anonimato. Eu já vi discussões aqui mais fortes, enfim, não concordo com determinada linha ideológica, não concordo com outro posicionamento, mas de forma explícita. E não no anonimato, como essa matéria fala. O repórter diz que o vereador da base do governo me chama de inimigo na trincheira porque eu fiz 2 pedidos de informações, um, inclusive, por um erro de comunicação, está hoje na pauta aqui, não deveria estar na pauta hoje. Então, eu lamento isso, sinceramente eu lamento, porque, assim, a pergunta do repórter foi se eu era oposição ou situação. Eu não sou independente, eu sou um vereador que hoje tem um vice do seu partido e vou colaborar com esse governo, sim, porque no governo anterior eu acabei fiscalizando de forma muito enérgica e acho que contribuí muito para que viesse à tona algumas situações erradas do governo anterior. Contribuí muito e quero colaborar com o governo. Agora, quem está me tratando como oposição é esse governo aí. Presidente da FAS não me ligou para conversar comigo, nenhum secretário. Eu ouvi do prefeito Cassina que ele governaria com os vereadores. Eu não fui chamado para nada, até agora, para nenhum assunto, nem na área da saúde. Então, eu não estou sendo oposição. Estão me tratando como oposição.
E eu não tenho nenhum problema com o vice, que é do meu partido, um colega honrado, mas eu não sou cabresto do vice. Eu digo o que tem que dizer para ele. O vice-prefeito não manda no partido, o PSB é maior do que uma pessoa, e isso eu já disse para o vice-prefeito, e a gente se entende porque a gente tem uma relação verdadeira. E o Frisso é um cara democrático, uma figura democrática, que depois que a gente discute, saiu, pronto, vamos adiante. Então a gente tem discutido esses problemas, essas situações que envolvem o nosso partido dentro do partido, e eu nunca deixei de dizer, e nem vou deixar de dizer, o vereador Moleque, aqui o vereador Wagner Petrini testemunha disso, nós temos uma relação verdadeira e a gente diz o que tem que ser dito no âmbito partidário. E é por isso que o nosso partido é forte. O nosso partido é forte por isso, porque não ficam mágoas. Agora, um vereador dizer isso para um jornalista, que eu sou inimigo na trincheira, por ter feito simplesmente um pedido de informações, que, aliás, o pedido da FAZ é sobre o governo anterior, não é sobre esse governo. Eu não seria burro a ponto de fazer um pedido de informações sobre 15 dias. Eu fiz um pedido, pedido de informações sobre o governo anterior, sobre denúncias, sobre situações envolvendo o governo anterior. E se tivesse que fazer sobre o atual governo, faria também. Então, é lamentável. Sinceramente, eu não quero fazer um discurso vitimista aqui, mas assim, eu fiquei triste com isso, porque eu nunca tinha visto, pelo menos nessa legislatura, alguém se esconder no anonimato para ofender um vereador via jornal, via matéria de jornal. Então é melhor que se diga assim, eu sou da base do governo e acho que tu está errado de fazer. Como fez o vereador Tomé hoje aqui. Como fez o vereador Tomé hoje, digo, não concordo com esse pedido de informações, eu acho que poderia ter conversado. É mais real, é mais autêntico, é mais verdadeiro. No mundo onde a gente tem visto a política cada vez mais sendo criticada, cada vez mais nós estamos sendo criticados toda hora, a classe política, por uma série de coisas. Por mais que a gente faça coisas boas, a gente está sendo criticado e cobrado, e tem que ser. Esse tipo de coisa vindo de um colega, isso é triste. Vindo de gente que não acompanha a política, a gente até entende. Mas vindo de um colega dizer que um vereador que faz um pedido de informações é inimigo na trincheira... Seu a parte, vereador Chico. Obrigado, vereador Meneguzzi. E dizer, por isso que é importante o respeito, e importante, mesmo que haja divergências políticas, é aquilo que aconteceu aqui, o vereador Tomé. De uma forma respeitosa se colocou, de uma forma respeitosa o senhor também fez a divergência, como eu também fiz, e dizia a Vossa Excelência que quando nós, mesmo sendo do partido, mesmo sendo pessoas que têm o mesmo ideal, não significa dizer que às vezes a gente concorda com tudo. E a gente não concordando com tudo e colocando isso às claras, e como o senhor falou muito bem, internamente, a discussão do partido internamente entre nós ali na sala, e a gente resolve ali, sai dali, está tudo resolvido. Mas também não significa dizer que nós não podemos ter opinião. O senhor fala muito bem, parabéns. Muito obrigado. Próxima inscrita, vereadora Denise Pessoa, com a palavra. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero tratar sobre a questão do transporte coletivo urbano aqui de Caxias do Sul. A gente tem ouvido notícias de que possivelmente seja estendido o contrato por 6 meses, até porque em função da licitação. Então, eu quero entender melhor sobre isso, porque a população já tem um descontentamento com o transporte. Não é à toa que os ônibus andam quase vazios em alguns bairros da nossa cidade. O transporte ele é caro, ele é ineficiente. Havia já um processo de licitação ainda lançado no governo anterior, final do governo anterior, em andamento. Esse governo que assumiu, na verdade, eu diria que a gente teve 2 prefeitos até o dia 6 de janeiro, e nesses dois governos interinos de 6 dias, 10 dias no máximo, de dias úteis, a gente já teve, então, a suspensão de uma licitação. Eu também queria entender a prioridade, dessas decisões, porque tem problemas muito sérios na nossa cidade que a gente não conseguiu ter essa mesma prioridade. Então, a prioridade foi suspender uma licitação em andamento, porque teve questionamentos. Teoricamente, 4 empresas foram questionar. Bom, questionamento e licitação é normal. A gente não sabe que nível de questionamento, então acho que isso está faltando transparência para uma decisão tão enérgica, que foi cancelar uma licitação em andamento, que foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores. A gente viu um processo que, inclusive, trazia como dos pontos o barateamento da tarifa.
E a possibilidade de ter duas empresas em Caxias do Sul operando, a possibilidade, não quer dizer que poderia sim ocorrer de ter apenas uma. Então, o que baseou, o que foi de tão forte que acabou suspendendo essa licitação? Uma empresa pediu a suspensão da licitação, até posso imaginar qual seja, mas a gente não tem essas informações. Então, não dá. Eu acho que esse processo está um pouco nebuloso, e muito enérgico, essas decisões que foram ocorridas. E agora a gente tem uma possibilidade de um aumento de tarifa, para R$ 4,70. É muito cara essa tarifa de ônibus, já é cara atualmente, aumentando a tarifa por 6 meses, que seja, depois até o período eleitoral. E quem ganha com isso? É a população, é o transporte público? Tenho minhas dúvidas. Então, quero dizer que a gente vai estar apresentando um pedido de informações, vereadores que quiserem se agregar, ajudar a fazer esse pedido de informações, porque a gente precisa ter essas informações e saber, afinal, o que baseou essa decisão de suspender a tarifa e também qual é o embasamento para aumentar uma tarifa para R$ 4,70. É muito caro, a população não merece, então a gente vai acabar com o transporte público de Caxias. Hoje, a gente tem que entender que o transporte público ele é diferente do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu já votei contrário à prorrogação desse contrato, porque entendia que a cidade já era outra, o contrato deveria ser modificado, mas foi prorrogado na verdade, a gente tem esse contrato há 20 anos, e agora, então, tendo a possibilidade de prorrogar por mais tempo. Num tempo em que a gente tem os transportes por aplicativo, a gente tem um monte de transporte concorrendo, a gente não pode fazer esse tipo de ação sem um embasamento sério. Pode até ser um embasamento sério, mas não está sendo transparente. A gente não tem essas informações de forma adequada que realmente justifique essa decisão. Para prorrogar, eu acredito que vai ter que passar aqui pela Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa, no mínimo, saber mais informações, ter essas informações, porque a população vai nos cobrar, sim. Os ônibus estão vazios, é óbvio que a tarifa vai ficar cada vez mais cara. Os ônibus estão cada vez mais não atendem à necessidade da nossa cidade. Então a gente precisa rever isso de forma séria. E considerando que os dois, tanto o prefeito quanto o vice-prefeito, vieram dessa casa, acompanham o tema há muito tempo, então a gente não tem o que justifique prorrogar. Se apontaram problemas, já poderiam, inclusive, saber quais são as soluções para esses problemas. Porque quando se decidiu suspender uma licitação em andamento, e que também teve a participação de servidores públicos nessa construção, aí alguma coisa já devia ter sido pensado. Se tem um problema, tem uma solução. A gente não está falando de pessoas inexperientes. Tanto o prefeito quanto o vice-prefeito têm experiência, acompanham o tema da nossa cidade, não é de hoje, e poderiam já ter se encaminhado essa solução para a licitação, para colocar a licitação de volta, para realmente realizar essa licitação. Então, a gente precisa ter transparência nessas informações. Eu, já de antemão, se a gente não tiver as informações de forma concreta, eu votarei contrário. Quero aqui já dizer que repudio o aumento da tarifa para R$ 4,70, que é um absurdo pela qualidade de transporte que a gente tem em Caxias do Sul. Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito bom dia a todos. Muito bem, encerrada a sessão representativa desta terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Sessão que você pôde acompanhar ao vivo aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, e também através das nossas redes sociais. Lembrando que as sessões representativas ocorrem durante o recesso parlamentar, uma vez por semana, sempre às terças-feiras, para deferir requerimentos, moções, votos e licenças. Na representativa desta terça, tivemos 2 requerimentos. Tivemos em votação o requerimento de autoria do vereador Alberto Meneguzzi, do PSB, solicitando informações à Prefeitura e também à Fundação de Assistência Social, a FAS, sobre o quadro de pessoal deste órgão público municipal. Requerimento aprovado por unanimidade. Na sequência, outro requerimento também de autoria do vereador Alberto Meneguzzi, do PSB, solicitando informações à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Educação sobre o processo de identificação e encaminhamento para tratamento de estudantes com possíveis sintomas de problemas neurológicos e psicológicos. Requerimento também aprovado por unanimidade. Estes foram, então, os 2 requerimentos da ordem do dia desta sessão representativa. Lembrando também que a sessão desta terça-feira aconteceu na Sala das Comissões Vereadora GNPTF
Isso se deve a um problema na energia elétrica do prédio da Câmara Municipal de Vereadores. A próxima sessão representativa acontece no dia 28 de janeiro, a próxima terça-feira. Você vai poder acompanhar aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, e também através das nossas redes sociais. E o ano legislativo será retomado no dia 4 de fevereiro, também uma terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, com a primeira sessão ordinária de 2020. Lembrando sempre que você pode vir até a Câmara de Vereadores para acompanhar as sessões, mas também acompanhar através das nossas redes sociais, o site camaracaxias.rs.gov.br, nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook. E claro, aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16. Você fica agora com a nossa programação normal. Agradeço muito a sua companhia. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê.